Vamos abrir a Bíblia lá, depois de Provérbios, no livro chamado Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Nós estamos estudando aquilo que na classificação bíblica chama de os livros poéticos, ou os livros de sabedoria. Estudamos o livro de Jó, tivemos uma visão panorâmica do livro de Salmos, Provérbios, e agora vamos entrar nesse livro Eclesiastes. Esse livro, ele é um livro amado por muitos e odiado também por muitos. O judeu mesmo, o legítimo judeu, eles fazem festa ou recita este livro nas suas festas, principalmente a festa do tabernáculo. Para eles, esse livro é um livro que celebra o quê? A vida. Eu quero chamar a sua atenção porque alguns dizem que esse é o livro mais triste da Bíblia. O livro mais triste, porque Salomão está provavelmente na sua velhice escrevendo esse livro. E ele escreve esse livro não da perspectiva de Deus, mas da perspectiva o quê? Do homem. Eu já expliquei para vocês aqui que quando o assunto é poesia, Deus permite que o homem fale. Ok? Tem uns irmãos aqui na igreja que gostam de ficar corrigindo o hino dos outros. O cara compôs o hino lá, aí ele não gostou. Ao invés de adorado, é celebrado, então ele troca. Certo? Isso é uma coisa errada. O poeta, você não pode esperar que o poeta, que a poesia, reflita a verdadeira teologia. Nem sempre. Agostinho dizia que nos Salmos, Deus permite que o homem o quê? Fale, expresse. Você vai encontrar nos Salmos o homem falando consigo mesmo, né? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Você vai encontrar salmos, como o Salmo 12, o salmista dizendo para Deus, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Você vai encontrar, eu vou ter aquele exemplo aqui, mas veja aqui que teologia errada, mas está aqui nos Salmos. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 137. Os judeus na Babilônia penduraram os instrumentos nos salgueiros, nas árvores, e disseram, enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos o quê? Cantar. Nós não cantamos em terra estranha. Veja no 137, veja 8 e 9. O que diz aí? Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É só isso que eles querem. A Bíblia diz que nós não devemos, pelo menos está lá, Sermão do Monte, não é isso? Nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos e orar por eles. Então, do ponto de vista, se a gente fosse aqui, querer corrigir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo deixou que isso ficasse aqui. Então, você precisa tomar cuidado para você entender a poesia. Então, você vai encontrar no livro de Eclesiastes um Salomão meio deprê. E aí ele vai, o Espírito Santo permite, usa isso aqui, coloca no cânon sagrado, e nós temos que entender o que esse livro quer dizer. O livro de Eclesiastes, ele não pode ser ignorado pelos cristãos, por nós. Primeiro porque ele faz um questionamento, principalmente nesse contexto de teologia da prosperidade, de conforto, de busca pelas coisas materiais, sobre o sentido da vida.
Qual é o sentido da vida? É você ganhar dinheiro? É você trabalhar do jeito que você trabalha? Qual é o sentido da vida? Ele vai perguntar isso. E vai fazer a gente pensar. E aí ele vai analisar isso da perspectiva da sua experiência o quê? Pessoal. Certo? Ele não está colocando aqui da perspectiva ideal de Deus. É interessante você observar também o que está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. O que diz aí? Vamos ler, gente? O que diz? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Veja lá, por favor, 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. O que diz aí? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E você sabe que Jesus diz que nos fins do tempo, né, na proximidade da sua vinda, os dias serão como os dias de Noé. Certo? Então, você pode estar com tecnologia aí de 4G, não sei o quê, achando que mais a porcaria do homem continua a mesma. O homem continua depravado do mesmo jeito que era lá na época de Noé. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aí o capítulo 1 de Eclesiastes. Sumiu aqui, deixa eu ver se eu acho. Pronto. Primeiro, o título do livro, Eclesiastes. Veja aí, a primeira frase do texto diz assim, palavra do pregador. Então, esse termo, palavra do pregador, no hebraico, é o título do livro. A Septuaginta, escrita no ano 70, lá em Alexandria, que é a versão grega do hebraico, usou esse termo Eclesiastes. Eclesiastes é um termo grego que dá origem à palavra eclesia, que é a igreja. Ek é uma preposição, kalel é um verbo. O que é a igreja? A igreja é a comunidade, a assembleia daqueles que foram chamados por Deus para fora do mundo, tirados do mundo e reunidos em assembleia. Então, os que fizeram o texto na Septuaginta, as autoridades do ponto de vista de manuscritologia, resolveu colocar o nome Eclesiastes, porque o pregador, ele vai fazer o seu discurso justamente para um grupo, ele tem um auditório, um público em mente. Quem é o autor do livro? Diz aí, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. É isso que está aí na sua Bíblia? Veja no versículo também, no versículo 16. Eclesiastes 1,16. Lê comigo aí. Disse, eis que me engrandeci e sobrepujei sabedoria a todos que antes de mim existiram, hein? Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E a gente acrescenta aqui também da humildade, né? O homem ele diz, ninguém tem competência para escrever ou para falar o que eu vou falar aqui. Então, diante das evidências internas do próprio livro, você conclui que esse livro foi escrito por
Salomão. Vamos dar uma olhadinha lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Desculpa estar fazendo você abrir, mas depois a gente vai fixar no texto aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versos de 1 a 3. Diz o que? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres, o quê? Lhe perverteram o coração. Diz que Salomão tinha uma estratégia. Ele queria aprender uma língua estranha, traga uma amonita, a professora. Aí se apaixonava pela professora, botava no harém dele. Né? 700 concubinas e... Não, como é que é aí? Vocês que são bons nisso, né? Quantas aí? 1000 mulheres, né? 1000 mulheres. O cara, qual era a genética dele? De quem ele era filho? De Davi com quem? Com Betseba. Então, cuidado, porque esse negócio de genética influencia, viu? Carga genética influencia. Esse Salomão, ele vai, no versículo 2 e 3, levantar uma questão. E essa questão ele vai responder no livro todo. Ok? Esse livro provavelmente foi escrito no ano de 945. 945. Antes de Cristo. Qual é a questão que ele vai levantar aqui, irmãos? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é. Aí ele vem com a pergunta existencial. Está dando uma aqui de Alberto Camus, desses filósofos existencialistas, né? O que ele diz aí? Pronto. Ele diz tudo é vaidade, e aí ele faz, que proveito tem tudo isso que a gente faz? Por que você acorda cedo, vai dormir tarde, paga a conta, agora vai ter que votar? Em que sentido tem isso? Qual é o sentido da vida? E aí, meus amados irmãos, veja que ele está fazendo isso dentro de uma perspectiva o quê? Humana. Humana. Se você quiser anotar, é o seguinte, o esboço do livro, o livro tem 12 capítulos. 12 capítulos. No capítulo 1 a 2, capítulo 1 e 2, ele vai levantar essa questão, né? Ele levanta essa questão do sentido da vida. No capítulo 3 até o capítulo 10, ele discute essas questões. Discute. Mas ele não discute de forma organizada. Ele vai discutindo, né, de forma desorganizada. Por isso que é difícil você fazer um esboço do livro de Eclesiastes. E nos capítulos 11 e 12, aí ele fecha a questão. Ele responde essa questão, né, dentro da sua perspectiva e aí dentro da perspectiva de Deus também. Chama a sua atenção, só se você quiser, um detalhe. A palavra vaidade aparece 35 vezes, em 29 versículos. E a segunda palavra-chave está aí no versículo 3, é a palavra debaixo do sol, que aparece 29 vezes, certo? Em 27 versículos. Essa palavra vaidade significa fútil, oco, vazio, sem sentido. É o oposto do que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, né?
Ele diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Salomão está dizendo aqui, tudo que a gente faz na vida é vão, é vaidade, é futilidade. Não traz sentido nenhum. Preste atenção que vocês que são aí, nasceram na década de 40, 50, né? Que são filhos da Segunda Guerra Mundial. Você sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento na França, chamado movimento existencialista. E os filósofos existencialistas, eles diziam claramente, a existência da morte faz com que a vida não tenha o quê? Sentido. Sentido. Então você tem aquele casal lá, famoso, né? Simone de Beauvoir e o marido dela, que eu esqueci agora o nome. Hein? Jean-Paul Sartre. E tinha o Alberto Camus também. Ele escreveu um livro chamado A Peste. Não sei se vocês já leram esse livro, eu li. É uma peste de rato que dá na França e ele fala sobre o sentido da vida aí também. Ele diz, a vida não tem sentido. Não tem sentido. Porque a morte faz com que tudo que você realiza na vida não tenha sentido. Tá certo? Eu espero que vocês não saiam daqui pior do que entrou, mas eu vou tentar melhorar no final, tá certo? Agora, vamos entender aqui o que Salomão está querendo nos ensinar. Então, a partir do versículo 3, ele estabelece a proposta, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo da terra. Isso expressa que Salomão ele estava o quê? Completamente o quê? Desiludido. E aí no verso 1 e 2, ele vai dizer que não vale a pena viver, que a vida é fútil, por algumas razões. Por algumas razões. A primeira delas, pela mesmice da vida. A vida é uma mesmice. Ele vai colocar isso no versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro, para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde corre o rio, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Veja bem que mais adiante vai existir um filósofo chamado Heráclito, que ele vai dizer aquilo que Lulu Santos canta, nada do que foi será. Porque ele diz o seguinte, que tudo está em movimento. Salomão está dizendo aqui que tudo é o quê? Uma mesmice, que tudo se repete. Mas alguns defendem que nada se repete. Ele defende aqui também um conceito cíclico de história. Ele diz, o que foi, há de ser o quê? De novo. Mas nós sabemos, né, que na Escritura Sagrada, a filosofia de história, ela é linear. Ela tem um Gênesis e ela tem o quê? Um Apocalipse. Ela vai em linha reta. Mas Salomão aqui, dentro da perspectiva dele, ele está dizendo que a vida, ela é cíclica, ela se repete, vai se repetindo. E eu estava pensando nisso, às vezes é verdade mesmo, né? Em algumas coisas sim, por exemplo, negócio de moda, né? Então a moda 50 volta para cá, a moda de cá vira... Agora as mulheres estão vestindo umas calças boca de sino, que era da minha época, quando... Né? Calça boca de sino, quem lembra disso? As mulheres agora estão usando. Eu já vi mesmo, umas bocas de sino, né? Então, a moda, isso repete. Há discurso também que se repete, né? Esse discurso, por exemplo, Salomão vai colocar aqui. Ele fala do pobre oprimido e do rico que egoísta. E do preguiçoso que é tolo. Isso tem até hoje.
Karl Marx, o que Karl Marx fez? Colocou em conflito, né, o rico com o pobre. E esse discurso está até hoje na política. E tem gente que ainda está acreditando nisso. Né? Precisamos tomar cuidado com esses aspectos da história. Ele vai dizer, versos 1, 17 e 18, a vida não tem sentido, não vale a pena viver. Por causa da mesmice da vida, veja no verso 1, 17 e 18, o que Salomão vai dizer? Correr atrás do vento. Porque na muita... Ele estava desiludido também com o quê? Com a sabedoria e o conhecimento o quê? Humano. E ele vai dizer que estudar, que produzir livros, vai gerar canseira e enfado. Está desiludido. Você sabe que Salomão foi um dos homens mais sábios. Deus deu uma sabedoria para ele e ele trabalhou essa questão toda de conhecimento na época, de tal maneira que pessoas vinham do mundo inteiro para assisti-lo, né? Assistir os seus discursos, etc, etc. No contexto contemporâneo, a gente diria que Salomão ele não teve inteligência emocional, né? Ele tinha muita sabedoria, muito conhecimento, mas do ponto de vista de maturidade como ser humano, ele não teve. Não teve. Mas vamos caminhar. Ele está dizendo que a vida não tem sentido por causa de dinheiro, de grana. Veja lá, riqueza. Capítulo 2, versos 4 a 7. Ele vai dizer o que aí? Empreendi grandes, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nessas plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques e reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram, hein? Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de província. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Veja bem, esse cara, como empreendedor, ele fez mais do que Paulo Maluf. Se Maluf estivesse lá, Maluf ia dizer, foi Maluf que fez, não foi Salomão. Mas ele fez tudo. Ele está colocando aí. Né? E o cara foi rico, teve tudo. Foi um empreendedor de sucesso. Mas ele não compreende que isso traz sentido o quê? Para a vida. Aí ele vai falar também sobre os prazeres, né? 2:8, a última parte, ele diz, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E veja que lá no versículo 10 e 11, veja que o cara era terrível. O que ele diz aí? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Você já pensou um negócio desse? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. O homem era terrível. Passou uma mulher bonita, o cara gostou, vai lá, o rei tinha, traz para cá. E eu não sei como é que esse homem deu conta de 1000 mulheres. A gente não dá conta de uma hoje, e olhe lá. 1000 mulheres, não sei como é que era um negócio desse, não. Devia ter massagista, devia ter pedicure, manicure, mulher para fazer cafuné, devia ter de tudo. Esse homem... Agora, irmãos, ele vai colocar também nos versos 22 e 23 do capítulo 2, né? Isso é bom para os caras que são viciados em trabalho hoje, precisa dar uma lida aí, né? Versos 2, 22 e 23, diz, pois que tem o homem de tudo, de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Veja no versículo 23 do capítulo 2, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho
desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é o quê? Vaidade. Claro que Salomão, na burguesia que ele vivia, ele não sabia bem o sofrimento do povo. Ele exagera um pouco, na minha concepção, porque ele está falando aqui daquele cara que realmente trabalhava e era oprimido, explorado no seu trabalho. Mas é uma pergunta para a gente fazer hoje, né? Será que vale a pena você trabalhar tanto para ter as coisas? Senão acaba com o ministério. Ainda bem que tem o Salmo 71, que Davi, né, completamente diferente. Né? Quando, irmãos, a pessoa perde o referencial de Deus, tudo é permitido. Né? Tudo é permitido. Isso foi um filósofo russo que disse, se Deus não existe, tudo é permitido. Mas eu creio que Salomão está sendo usado aqui pelo Espírito Santo, justamente para nos mostrar essa realidade da vida. Mas, ao mesmo tempo, para nos orientar sobre alguns pontos. E aí eu quero caminhar com vocês em todos os capítulos, pegando alguns versículos que eu acho que são versículos que podem trazer mensagens para o nosso coração. Ok? Depois você lê o livro em casa, você já tem a divisão do livro na cabeça, mas há aqui no livro algumas coisas que eu gostaria de frisar, justamente para a gente não sair daqui oprimido, deprimido. A vida do ponto de vista dos homens, de fato, não tem sentido. Nada tem sentido. Você fazer tudo o que você faz, tudo que ele fez aqui, ele diz tudo é vaidade. Se não tiver o quê? A perspectiva de Deus, de eternidade. E aí eu queria chamar a sua atenção para alguns versículos que eu acho que são interessantes. No capítulo 3, ele estabelece aqui, até o versículo 8, são 14 comparações que ele faz. E ele ensina uma coisa aqui que de fato é verdade. Ele diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E aí eu queria que você voltasse para o capítulo 1, versículo 14. A primeira vez que aparece o nome Deus aí. E ele vai dizer aí, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Então, ele coloca Deus na história. E é tão interessante, o nome Deus aparece 40 vezes em Eclesiastes, 40 vezes. E Salomão, nessas 40 vezes que ele cita Deus, ele só cita Elohim. Ele não cita Yahvé, não cita Adonai, não cita nenhum outro nome de Deus, só cita Elohim. E o que é Elohim? Elohim é o primeiro nome que aparece lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a ênfase dele aqui é mais ou menos do Deus Criador. Ele não está abordando nesse livro o Deus relacional, que é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da promessa. Ele não cita promessa. Davi sempre citava aliança. Salomão não toca nisso. Ele está simplesmente colocando Deus aqui, como se fosse um filósofo existencialista, né? Que Deus é o supremo arquiteto do universo, que ele criou tudo, que ele manda em tudo, está aí. Agora veja, que aqui ele vai falar sobre tempo determinado, e tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. Isso, de fato, é um princípio que se repete lá no Novo Testamento. Vamos abrir lá em
João, Evangelho de João, capítulo 7. João 7, versículo 8. O que é que diz aí? Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então, eu queria chamar a sua atenção, porque o Novo Testamento vai falar que existe o tempo do homem e que existe o tempo de Deus. E ele vai usar duas palavras no grego, para tempo do homem, a palavra cronos, que é o tempo que pode ser medido, cronometrado. O tempo de Deus, ele usa a palavra kairos, que é o tempo da vontade de Deus, quando a vontade de Deus acontece especificamente na história. Não que o cronos esteja fora da soberania de Deus, mas a ideia é que qualquer hora, a qualquer momento, Deus pode o quê? Intervir. O eterno pode invadir a história. Isso é um conceito que nós temos de teísmo na teologia. Que o nosso Deus é o Deus que não somente criou o universo, mas é o Deus que dirige o universo. Que administra pela sua providência tudo que existe. Ele não pegou o universo e fez como um relojoeiro, deu corda e deixou aí. Pelo contrário, ele é o Deus que cuida diariamente do universo. Mas esse conceito aqui, ele é importante a gente entender, e ele vai colocar muito bem, e, de fato, há tempo para tudo. Tá certo? Por exemplo, há tempo, quando eu era jovem, eu ia para aqueles acampamentos, dormia no chão, com muriçoca, com tudo, na beira do rio. Hoje eu não faço mais. Há tempo para tudo, senhor. Faço se for necessário. Se for em campo missionário, for lá para o Mali, aí eu vou, né, missionário. Mas há tempo para tudo. Né? E quando a gente perde o tempo, você já notou que a turma disse, esse cara não tem desconfiômetro. Né? Porque está fora do tempo, ele está desconectado. Mas vamos lá, gente. Não fica olhando para o pessoal que está chegando, não. Olhe para mim aqui, tá certo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar outro versículo que eu acho maravilhoso que ele vai colocar aqui. No capítulo 3, versículo 11. Veja que afirmação. E aí a gente começa a resgatar um pouco o Salomão. O que ele diz aí? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então veja bem, se Deus, ao criar o homem, colocou a eternidade no coração do homem, nada daquilo que não seja eterno possa o quê? Preencher o coração do homem. Então faz sentido mesmo, a vida não tem sentido. Se o cara não tiver Deus, se o cara não tiver perspectiva do eterno, a vida não tem sentido. Aí Dostoiévski está certo, poeta russo, que diz, se Deus não existe, tudo é o quê? Permitido. Mas se Deus existe, Salomão vai dizer assim, olha, pode desfrutar à vontade, agora lembra-te de uma coisa. Um dia você terá que prestar conta. Mas vamos lá. Ele vai colocar aqui também, versículo 14, né? Ele diz, 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens o quê? Temam diante dele. E aqui entra a própria figura do homem. Porque o homem, você sabe, você tem começo, como ser, mas você não tem fim mais.
Deu para entender? Você nasceu no dia 17 de junho de 1960. Deus criou você. Deus criou você. Certo? Parte da mãe do pai, XX, XY, não sei se é tipo A com tipo B, isso aí é outra questão. É a parte biológica. Mas naquele momento, Deus fez você. Criou você. A partir desse momento, você não deixa mais de existir. Você vai morrer, mas vai continuar existindo o quê? Eternamente. Todos nós passaremos pela morte, mas todos nós seremos o quê? Ressuscitados. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a morte eterna. Então, nós não temos mais fim. Por isso que o salmista, no Salmo 115, vai dizer, né, que os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à sepultura, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. E se o pastor Hernandes estivesse aqui, diria, e sempre, e sempre, e sempre. É de Deus. Vamos lá. Capítulo 4. Capítulo 4. Ele vai falar sobre a tristeza da solidão e a necessidade que a gente tem de viver acompanhado. Claro que Salomão não está falando de casamento gay. Mas vai ver o que ele vai dizer a partir do versículo 8. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho, eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Aí no versículo 9, sermão de casamento, não é isso? O que diz aí? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, por que é melhor ser dois? E ele vai colocar aí pelo menos 4 razões. A primeira delas é para empreender. Tem melhor paga do seu trabalho. Significa que quando os dois trabalham, né, marido e mulher junta mais, né? Preste atenção. Salomão é da minha linha. Sim, eu acho que o homem não empreende para casar. Primeiro ele casa e vai juntar. Esse negócio dessa turma ficar aí com 30 anos, 35 anos, casar, querer ter filho depois dos 30, é só dificuldade. Depois dos 30, a mulher tem que casar cedo, crente tem que casar cedo, tem que fazer filho cedo, encher a casa, em nome de Jesus. Tá certo? Essa é a minha orientação. Aí tem a dos outros. Vocês querem saber? Tem uma socióloga francesa que escreveu um livro, né, que fala que nós não devemos ter filhos. Filho é só problema. E ela coloca 50 razões para a gente não ter filho hoje. Aí eu fui ver a biografia dela, ela tem 2 filhas adolescentes. Eu falei, deve ser por isso. Mas os filhos são bênção de Deus. Né? São galardão, herança do Senhor. Os filhos e os netos, de uma certa forma, é o legado que a gente deixa nessa vida. Mas vamos lá, gente. É bom serem 2, porque se um cair, outro levanta, para encorajar. Aí vem para esquentar, tá vendo? Não é bom, pastor Nizam, por favor, case, pastor Nizam. Né? Aí vem, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí, a questão aí é de defesa, né? Aí entra essa expressão, porque o cordão de 3 dobras.
E aí a turma põe Jesus aqui, põe Deus, põe o Espírito Santo, mas Salomão não está pensando nisso não. Ele está falando de 3 mesmo. Ou seja, quanto mais você juntar pessoas, mais você vai se tornar o quê? Forte. É igual a igreja. Quanto mais unido nós estivermos, nós seremos o quê? Fortes. Vamos lá, vamos caminhar. Capítulo 5, versículo 10. Veja que o cara escreveu 5:10. O que diz aí? Quem ama, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é o quê? Vaidade. Você sabe que isso, Paulo pega essa ideia aqui e diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... Não é o dinheiro, tá? Se você estiver tendo problema, eu dou o número da minha conta, você deposita. Né? O dinheiro não traz felicidade, mas dá uma boa ajuda. Né? Ninguém pode viver hoje sem dinheiro. Você tem que pagar a conta. Até para vir para a igreja você tem que pagar. Não é isso? Então o dinheiro hoje é uma necessidade. Mas há uma promessa de Deus que diz que Deus em Cristo suprirá cada uma das nossas necessidades. Se nós buscarmos o Rei de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Não precisa amar o dinheiro. Aliás, Jesus coloca lá no Sermão do Monte que você não pode amar a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. Vamos caminhar. Versículo 12, aí vem, todo dia que você chegar em casa, lê 5:12. O que é que diz? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Pobre não tem crise. É assim? Trabalhou, dormiu, não perde o sono, como é que eu vou fazer isso? A turma fica angustiada, como é que eu faço para não perder o que eu tenho, né? Põe aqui, põe ali, é uma angústia. Ele vai colocar aqui. Mas vamos lá. No capítulo 6, ele vai falar algumas coisas interessantes aqui. Versículo 7. O que diz aí? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Então tem gente que trabalha, come, trabalha, come, trabalha, come, trabalha, come. Tudo que faz o quê? Ele consome. Capítulo 7. Capítulo 5 nós pulamos lá, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Né? Depois você vê lá. Mas eu queria destacar o capítulo 7. Aqui tem uma coisa que uma vez eu fui no velório e o pastor pregou sobre esse versículo. E até hoje eu não entendo muito bem isso aqui não. 7, versículo 2, o que diz aí? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Teve um pastor americano que ele recomendou os crentes da igreja dele, a pelo menos 2 vezes por ano, visitar o cemitério 2 vezes por ano e visitar a maternidade. Para quê? Para saber de onde eu vim e para onde eu vou. Porque a vida tem princípio e fim. Irmãos, eu vou dizer para você, eu vou para o enterro porque é o jeito. E tem uns irmãos que são muito lúdicos, eles dizem, pastor, que enterro lindo. Que culto abençoado. Tinha 5 pastores. Cantamos aqueles hinos que o defunto gostava. Tudo bem, a gente respeita, mas é um negócio meio mórbido, né? Porque o pobre do defunto não cantou nada, as flores que tem ali não vai cheirar nenhuma. A gente está cantando aqui, quer dizer, isso serve para consolar quem fica. Mas, irmãos,
A vida é a morte é a coisa mais absurda que existe. Você tem uma pessoa aqui, ela morre e desaparece. Desaparece sua vida, desaparece seus relacionamentos, às vezes fica no seu e-mail. Né? Semana passada, retrasado, nós perdemos o pastor Jorge Luiz, foi pastor aqui conosco, trabalhou no Taboão, teve um infarto fulminante, morreu. Tudo bem que está com o Senhor, está com Jesus, mas a sensação, para quem fica, é de muita tristeza, é ou não é? É muito triste. E tem gente que morre e a gente diz, graças a Deus. Já foi tarde. Você não diz, eu estou dizendo para você não diz, eu estou dizendo, sou sua boca falando aqui. Já vai tarde. Mas tem gente que morre, né, e faz falta. Faz falta. Porque há pessoas, irmãos, nós somos, né, até eu coloquei isso na introdução do livro do Milton lá, uma frase de Elba Ramalho, que nós somos aquilo que as pessoas fizeram com a gente. Nós somos a soma de todos os nossos relacionamentos. Forma a nossa personalidade. Né? Aí você tem um pai, pescou com o pai, fez tudo com o pai foi importante, aí de uma hora para outra seu pai foi embora. Tudo bem, está com Jesus, está no céu, mas o sentimento é triste. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer, e a morte para nós é uma coisa inaceitável. Onde foi que Jesus chorou? Hein? No culto fúnebre, ele foi lá. E quando Jesus viu o desespero de Marta, Maria, aquele ambiente todo, ele estava no controle de tudo, ele não chegou atrasado, tudo bem, não sei o quê, papapá, mas quando ele viu a desgraça e o sofrimento que a morte trouxe para o homem, ele chorou. Ele chorou. E tem gente que a gente chora até hoje, não é isso? Por exemplo, Natal, eu assistia na minha infância, adolescência, sempre aquele show de Roberto Carlos, do Natal. Vocês não assistem isso. E eu me lembro da minha avó, que ela assistia, era um programa que ela ia dormir depois das 10 horas, que ela só dormia 8 horas, ela tinha que dormir. E todas as vezes que eu assisto Roberto Carlos, eu choro. Lembrando de quem? As músicas de Roberto Carlos, mas é uma xaropada, aquele negócio todo. Mas essa música lembra o quê? Pessoas. Por que Jesus instituiu a ceia? Ele disse, fazer isto em memória de mim. Porque Ele quer que a gente sempre se lembre dEle. Eu me lembro quando minha avó morreu, cada um pegou uma coisa, eu vi. Eu peguei uma coisa que é o meu diploma de datilografia, quando eu fiz. E aquilo para minha avó parece que eu fiz um MBA. Ela botou no quadro, botou na sala. Curso de datilografia. A nova geração não sabe nem o que é isso. Né? Quando eu fui para o meu primeiro emprego, o cara perguntou, tem curso de datilografia? Eu disse, pois não, pai. Curso de datilografia. ASDFSG. Vocês sabem disso, né? E aí é interessante que quando as pessoas morrem, cada um quer pegar uma coisa. Eu vou pegar a tesoura da minha mãe, é o cachimbo do meu pai. Cada um pega uma coisinha para ter o quê? Um memorial. E Jesus sabe disso. Por isso que Ele botou a ceia. Por isso que o batismo é um só, mas a ceia, Ele quer que a gente se lembre dEle. Mas se lembre não com tristeza, com alegria. Porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Todos os nossos queridos que morreram em Cristo, ressuscitarão também. Amém? Então vamos para frente, porque esse negócio está muito mórbido. Vamos lá. Irmãos, versículos, a Operação Lava Jato, 7:7, o que é que diz aí? O suborno corrompe o quê? Coração. Então eu fico pensando, eu vi ontem a figura do Palocci, acho que pegaram 61 milhões na conta do cara.
estou julgando, não. É muito dinheiro, né? Esse pessoal que envolveu, o cara, é uma doença, porque o cara já tem, já roubou o suficiente, mas não, há uma necessidade, acho que é uma doença, né? A pecaminosidade. A medida do ter nunca se enche, nunca se enche. Mas vamos lá. Tem um versículo que eu acho interessante, versículo 21, do capítulo 7. 7, 21, o que é que diz aí? Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado o quê? Isso é interessante. Então, você ficou sabendo que a sua empregada está falando mal de você. Deixa para lá. Porque você já falou tantas vezes mal de sua empregada, é mais ou menos isso. Irmãos, às vezes a gente fica dando ouvido a muita coisa, não é? Spurgeon disse que o pastor, para pastorear direito, ele tem que ter um olho cego e um ouvido moco. Porque se ele for ver tudo e ouvir tudo, ele desvia do ministério. Porque é cada barbaridade. Agora, você é um cara que tudo que você ouve, você vai tirar satisfação, você está perdido, meu irmão. Você não vai viver. Agora, você imagina se gravar o que você diz dos outros e botar no ar. O que é que vai sair? Então é isso que ele está colocando aqui. Eu queria chamar a atenção também, versículo 26. A coisa mais amarga do capítulo 7. Quer dizer, o que diz aí? Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são... Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu. Esse cara tem doutorado nesse assunto. Então tem coisa pior do que a morte. É a sedução, né, de uma mulher. E não a sua esposa. Amada amante. Faz da vida um instante. Né? Não é essa não. Não é essa não. Está falando aqui daquela mulher da luz vermelha. Mais ou menos assim, né? Você sabe o que é. Toma cuidado. Vamos lá. Capítulo 8. Versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o... Presta atenção, você que gosta de falar tudo. Não, comigo eu tenho que dizer. Eu sou franco. Meu filho, fique calmo. O coração do sábio, você pode até estar com razão. Você tem toda a razão do mundo. Mas o modo que você fala e o tempo que você fala, se você não souber, está tudo perdido. O coração do sábio discernirá o tempo, qual é o melhor momento de eu falar, tá certo? A mulher quer fazer uma queixa para o marido, pergunta, o que eu... E o modo de falar. Grife esse versículo aí e decore, por favor. Irmãos, no capítulo 8 ele vai falar sobre as desigualdades da vida, a partir do versículo 10, e no versículo 12, estou terminando. 8:12, o que é que diz aí? Ainda que o pecador... Quando a gente olha para a vida, aquilo que acontece com o crente, com o justo, devia ser do ímpio. E aquilo que acontece com o ímpio, devia ser da gente. É isso que ele está questionando aqui. Aquilo que Davi questionou no Salmo 73, 77. Ele diz assim, vale a pena ser crente? Porque eu olho para a vida dos descrentes e parece que não acontece nada com eles. Lá no Salmo 37, Davi ficou tão irado com isso, que Deus
ele compõe um salmo. O salmo começa, o Salmo 37, dizendo o quê? Não te irrites por causa dos malfeitores e não tenhas inveja daqueles que praticam o quê? A iniquidade. Aí vai falar para você, alimenta-te da verdade, né? E viva na terra, depois entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, ele agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração, não fica angustiado não, é isso aqui, ó. O pecador fica pecando, e parece que não vai acontecer nada com esse sujeito, não. Os dias se prolongam. Tem uns políticos aí, que eu disse, será que esse cara não morre? Eu não vou falar aqui, porque eu posso ser preso, né? Mas tem umas pessoas que dizem, mas esse cara está vivo ainda. Cabra ruim. Né? O perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como uma sombra, visto que não teme o que é diante de Deus. 9 e 8. Grife esse versículo aí, que esse versículo é sobre santidade. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Santidade e alegria. Santidade e alegria. E aí vem para os casados aqui, versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Ele diz, goza a vida com a mulher. Ele não diz, as mulheres. A mulher que amas. E aí diz, todos os dias da tua vida, fugaz os quais Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afagaste debaixo do sol. Eu vou correr aqui. Capítulo 11 e 12, ele vai fechar o livro. E no capítulo 11, ele coloca alguns princípios aí. De 1 a 3, ele diz que é para a gente ser generoso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes o que mal sobrevirá à terra. Existem interpretações sobre esse versículo. Se ele está falando aqui, lançar o pão sobre as águas, colocar o trigo no navio. Outros dizem aqui que é o cara que está plantando arroz. Lança, né, a semente sobre a... Mas há uma coerência aqui, uma coesão entre alguns comentaristas que ele está colocando aqui é o fato de você ser generoso. Certo? Versos 4 a 6, ele diz que nós devemos ser diligentes. Quem somente observa o vento, nunca o quê? Semeará. E o que olha para as nuvens, nunca o quê? Cegará. Aquele cara que ele nunca começa, porque ele sempre fica olhando para as circunstâncias. Né? E aí ele vai dizer, você não sabe o que vai acontecer, a fé nos coloca, a vida nos coloca em risco. Como dizia lá o escritor mineiro, né, ele diz, viver é perigoso. Viver é perigoso. Vamos lá. Dos versos 7 e 8, ele vai colocar aqui, seja feliz e alegre. 11, a partir do versículo 9, primeiro ele fala para a mocidade, alegra-te jovem na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Presta atenção, ele está dizendo assim, viva a sua mocidade com plenitude. Agora lembre sempre que Deus vai pedir conta dos seus
dos seus atos. Lembra que Davi, ele coloca lá no Salmo, Senhor, perdoe os pecados da minha juventude. Tá certo? Aí ele chega no capítulo 12, ele vai dizer uma coisa aqui, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o quê? Os maus dias e chegue aos anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. É aquela velhice triste, né? Aquela velhice que o cara diz, eu não tenho mais prazer de viver. Mas ele coloca aqui como um ciclo natural da vida. Natural da vida. Eu não vou ler isso aqui, porque isso aqui é muito triste, é uma poesia, mas destrói a gente. Eu, ao invés de ler isso aqui, eu passo como dever de casa, leia o Salmo 71, que é o Salmo do idoso crente. Esse aqui é do cara que está assim, existencialmente. É verdade, mas aí não... Vamos pegar... Milton? É verdade, mas nós não vamos... Né? A velhice, os dentes caem... Está tudo aí. Está tudo aí. Ele encerra o livro, a conclusão do livro, com versos 13 e 14. Vamos ler juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele fecha todo esse discurso de pregador que ele fez com essas três colocações. Né? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Sabendo que você vai o quê? Prestar contas. Agora, não é você que vai chegar com as contas daquilo que você quer mostrar, não. Deus é que vai levantar o escondido e o revelado. E aí você tem que estar com Jesus Cristo como advogado lá, senão a coisa fica feia para o teu lado. Porque Jesus vai dizer, não, tudo é verdade, mas eu já morri por ele e o meu sangue purifica ele de todo pecado. Nós seremos julgados, você sabe, os crentes, pelas suas obras, pelos talentos que Deus nos deu, pelos privilégios que Deus tem nos dado. Então fica aí, irmãos, esse livro que é um livro triste, mas um livro também que anima o nosso coração, porque ele é poesia, mas é um livro também que faz a gente o quê? Pensar sobre o sentido da vida. Oi? Pois não, minha irmã. É isso. As mulheres, as 1000 mulheres da vida dele, o conselho que ele dá para os jovens, e esse final aí, os dois últimos versículos, 13 e 14, do capítulo 12. Eu, na minha pouca experiência ou nada, né, eu vejo aqui que um dia o Espírito tocou tanto no meu coração, eu vi aqui ele se abrindo mesmo, numa atitude de arrependimento, e eu creio, talvez, até a própria salvação dele, de tudo que foi a miserável vida dele. Irmãos, veja bem, eu não discuto salvação de ninguém, porque ele não tem informação. Veja bem, eu acho que ele estava dentro da aliança de Deus, ele não aparece lá nos heróis da fé, né? Mas ele é citado, o rei de paz, Deus abençoe a vida. Porque é o seguinte, gente, de 10 personagens na Bíblia, 10 que começam bem, somente 7 terminam bem. Ou somente 3 terminam bem. 70% termina mal. Começa com aqueles reis, pra você ver. O cara começa bem, buscando o Senhor, fazendo um monte de coisa. Chega no final, o cara faz um culto pastarote. Agora, eu não sei se isso vai fazer com que o cara perca a salvação. Isso aí está na economia de Deus. Né?
Está na economia de Deus. Por exemplo, Sansão. Todo mundo acha que Sansão se matou, né? Porque ele foi lá, empurrou o pilar e morreu junto com os filisteus. Lá em Hebreus capítulo 11, ele aparece como herói da fé. E eu vou discutir. Qualquer dúvida, tem um PROCON celestial, você vai lá, põe um documento. Vamos fazer uma oração e terminar. Né? Quem é que vai orar aqui? Ô, Júnior, ora para nós aí, Júnior. Amém. Para que a nossa intimidade com o Senhor cresça. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos falhos. Nós precisamos do Senhor. Quero aproveitar esse momento, ó Deus, para te suplicar pelas eleições que estão acontecendo nesse tempo. Amém. O Senhor prepare, Pai, gente tua, para fazer a gestão da vida dessa população que é tão sofrida, Pai, nos dias de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, com o estudo da tua palavra, que ele nunca nos falte. Abençoa a vida do pastor Edival, e nos ajude, ó Deus, no crescimento e fortalecimento da nossa fé. Amém. Nós te agradecemos e te suplicamos, ó Deus, em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém.